Bem-vindos à Reflexão, edição 2023. Para tanto, vamos tranquilizando e disponibilizando as nossas mentes para que nós possamos acessar e sintonizar a equipe espiritual que hoje nos inspira e assiste, para que nós possamos ser orientados e direcionados na reflexão do tema de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Está pedindo fazer novas atualizações o computador, mas agora atrapalha, né? Bom, como já é do conhecimento, o tema que nós vamos trabalhar hoje, ou pelo menos, né, pretendemos, é o relato do voo da ave de Minerva e a filosofia. Na realidade, nós pretendemos alçar um voo com a ave de Minerva, começando lá na mitologia e chegando até o metaverso. O propósito é esclarecermos, né, ou pelo menos refletirmos de como nós estamos utilizando o instrumento e os mecanismos da comunicação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos conhecer, né, respondendo aí a pergunta, quem é a ave de Minerva? Supostamente, todos nós já conhecemos, ouvimos falar, né, da ave de Minerva, e o que a caracteriza. A coruja, que é o símbolo da filosofia, na realidade, como também é da, né, pedagogia, sendo uma das interpretações relacionadas aos seus aspectos físicos. Então, por que essa ave é identificada como o símbolo da filosofia, né? Primeiro, ao aspecto físico, né? A primeira referência, no caso, se refere ao aspecto físico. Então, a coruja, ela pode girar quase completamente a sua cabeça, permitindo-lhe olhar por todos os ângulos. A filosofia também tem a capacidade de analisar o mesmo conceito através de vários pontos de vista. Então, essa é uma das referências identificadas do porquê, né? Esta relação do símbolo da coruja para identificar a filosofia. Então, nós sabemos que a filosofia ela pode analisar o mesmo conceito, nós, estudando os filósofos, nós já vimos isso, que os filósofos eles vão retomando conceitos e vão reavaliando, e vão redimensionando, né, os vários aspectos que já foram colocados. Então, isso significa uma, né, identidade, digamos assim, ou uma analogia que nós poderíamos fazer em relação ao fato de que, pela condição, né, melhor dizendo, né, de que a coruja pode estar girando a sua cabeça quase que completamente para todos os ângulos, assim também a filosofia ela tem essa capacidade de avaliar os diferentes aspectos. Outro aspecto é, assim como a coruja pode enxergar no escuro, a outra correlação é essa. A filosofia também tem o poder de lançar à luz até o mais obscuro conceito. Então, essa é uma outra relação. Por quê? A coruja enxerga no escuro, né? E a filosofia também, como ela tem essa capacidade de trazer luz aos mais obscuros conceitos, ou seja,
ela tem essa capacidade de trazer um entendimento em relação a uma série de aspectos que, aparentemente, ou num primeiro olhar, numa primeira apreciação, poderiam ser relegados. Então, em relação a essa visão de trazer explicações mais explícitas, ela também se relaciona com esse aspecto físico da coruja. Então, esses seriam, ou esses são, né, melhor dizendo, né, os dois aspectos relacionados do porquê ela ter sido escolhida, ou, né, significar, ou ser o símbolo da própria filosofia e do conhecimento. Mas um pouquinho de historicidade para nós entendermos melhor, né? Então, isso começou levando em conta o quê? A forte influência exercida pela mitologia greco-romana no Ocidente há 2000 anos. Então, nós sabemos que na mitologia grega, Atena, né, era a deusa da sabedoria e da justiça. E quando representada pelos artistas, de modo geral, né, ou sempre, né, para não dizer outra coisa, ela era acompanhada da coruja, que era a sua ave favorita. Com a ascensão do Império Romano, né, e a consequente assimilação da mitologia grega na cultura romana, que é o período, né, que nós conhecemos, né, como o período do helenismo, né, Atena passou a chamar-se Minerva. E, consequentemente, passando a coruja a ser conhecida como a coruja de Minerva, e não mais a coruja de Atena, né? Lembrando, então, que a Minerva é exatamente, ela tem as mesmas qualidades ou as mesmas especificações da Atena, dentro da mitologia grega. E a Minerva, dentro, né, da mitologia greco-romana, porque a mitologia, digamos assim, a cultura romana, né, todo o aspecto mitológico, ele foi transportado, absorvido, e dentro desse período tomou, né, características próprias. Né? Então, esse é o aspecto histórico. Né? Continuando ainda, né? O George Hegel e a ave de Minerva, né? Qual é a correlação que existe? Quem que explicou melhor esta correlação, né? Então, qual a relação apresentada pelo filósofo Hegel e a ave de Minerva, na realidade, no livro Princípios da Filosofia do Direito, aonde ele coloca como fundamentos básicos, né, ou analisa, né, o direito, dizendo que o direito é algo racional, sendo assim, é real, e reflete a necessidade da sociedade. É ele quem diz o justo e o injusto, o certo e o errado. Esse livro foi publicado, né, em 1820, e, na realidade, ele vai traçar, eu vou relatar aqui na sequência, né, qual é os itens que ele relacionou para identificar ou para fazer esta aproximação, né? Que a ave de Minerva, como acabamos de ver, alça seu voo ao crepúsculo. E ele faz uma relação, né? Justamente na introdução, ele faz uma apreciação sobre esse aspecto. Então, ele vai falar o seguinte: apresenta uma das mais incríveis aproximações entre a filosofia e a coruja de Minerva.
talvez aí, Miriam, fique justificado o porquê da coruja ser, né, identificada como. Já era, mas, enfim, ele fundamenta, digamos assim, né? Então, ele diz o seguinte, cita que a filosofia, como pensamento do mundo, só aparece quando a realidade efetuou e completou o processo da sua formação. Ele vai elencar, depois a gente pode, né, chegar a uma apreciação final, né? Então, primeiro ele diz isso, para fundamentar esta aproximação que ele faz entre a filosofia e a coruja de Minerva. Primeiro ele diz que a filosofia, como pensamento do mundo, só aparece quando a realidade efetuou e completou o processo de sua formação. Quando a filosofia chega com a luz crepuscular ao mundo, já ao anoitecer, é que a manifestação de vida está prestes a findar. Quando as sombras da noite começaram a cair, é que levanta voo o pássaro de Minerva. Vejam que ele está, na realidade, colocando os aspectos de que nós precisamos avaliar, né, as situações, os conceitos, depois que eles realmente estiverem concluídos. Ou seja, não simplesmente por precipitação, opiniões ou preconceitos, mas sim quando, na realidade, os fatos estiverem consumados. É isso que ele está colocando o fundamento ou estas colocações tem esse objetivo, né? Nós vamos ver, ainda tem mais 3 aspectos que ele elencou, mas ele está caminhando para isso, né? Só aparece, né? Quando ele diz, o pensamento do mundo só aparece quando a realidade efetuou e completou o processo. Ou seja, o fato está consumado, né? E que quando a filosofia chega, né, com a sua luz crepuscular ao mundo, já ao anoitecer e a manifestação de vida está prestes a findar. Então, na realidade, a filosofia, ela já está fazendo a apreciação do quê? Do fato já consumado. Por isso que ele chega. Essa insistência no levantar voo ao crepúsculo, porque é no final do dia, né? Quando os fatos já ocorreram, é que realmente as situações estão consumadas. Um caminho para sabermos exatamente qual é a verdade, sem nos perdermos em ideias pré-determinadas, né? Ou que seriam os preconceitos. Mas ele vai mais adiante e diz, ou seja, a filosofia, tal como a coruja, só pode analisar e tentar compreender um determinado período histórico quando esse período já estiver bem consolidado, para assim poder lançar luz sobre o significado dos conceitos abordados pela sociedade em cada época. Inclusive, aqui ele coloca o aspecto de que a mesma coisa, ele continua dizendo que ela só pode analisar e tentar compreender, né, o fato em si quando já está bem, né, quando o fato já estiver consolidado. E aqui ele está se referindo ao período, né, os períodos. Então, ele vai dizer, né, que, na realidade, o que ocorre é o seguinte, o homem é fruto do seu tempo. Então, quando nós formos analisar, né, os fatos, nós precisamos levar em conta a época em que esses fatos ocorreram e todas as circunstâncias. Porque, se nós avaliarmos sobre o meu ponto de vista, em épocas diferentes,
as situações são totalmente diferentes. E, consequentemente, eu vou avaliar baseado em ideias diferentes, fora do contexto da época, né? Aí ele diz mais à frente: assim, o trabalho do filósofo se inicia após os fatos decorridos, pois a reflexão filosófica se fundamenta na vida pessoal. Essa aqui é a ideia básica, né? O trabalho do filósofo se inicia após os fatos decorridos. Então, não pode ser avaliado antes, porque nós já vamos ver aqui como não só ele, como outros filósofos que nós conhecemos, já estudamos, né? Pitágoras, Descartes, todos eles, na realidade, enfatizam esse aspecto, eles chamam a atenção para esse aspecto, né? O que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho da sua época. E aí ele diz: sendo assim, é fundamental olhar de forma mais compreensível o passado humano. Então, aqui ele está completando justamente isso, né? Ou seja, não tem como avaliar a não ser levando-se em conta o tempo, o espaço e o fato já consumado, né? Esse é o ponto. Daí ele, né, continua, ou melhor, aqui nós já, depois desse relato que ele fez, desses itens que foram colocados, nós podemos enfatizar, ou, né, focar o que exatamente, né, ele, né, está colocando, né? Qual é o alerta trazido, né, por Hegel decorrente desses argumentos? Ele fez a sua argumentação, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Ele está chamando a atenção em relação a quê? A necessidade de uma análise cuidadosa na escolha dos instrumentos utilizados para as nossas avaliações e julgamentos. Esse é o ponto. Então, nós temos que, né, para analisar, nos valermos, né, de instrumentos, né, adequados para essas avaliações e julgamentos. E quais são os instrumentos adequados? O que ele citou antes, né? Ou seja, eu tenho que me debruçar sobre os fatos já consolidados, ocorridos. Que mais? Desvincular-se das simples opiniões, que não passam de palpites, ou seja, pontos de vista individuais, sujeitos a idiosincrasias. O que é a idiosincrasias, né? É a característica comportamental peculiar de um grupo, de uma pessoa, de cada um, né? Então, quando eu me desvinculo, eu tenho que me desvincular da simples opinião, né? Porque, senão, eu estou correndo o risco de né, caracterizar esse comportamento peculiar do grupo, né? A idiosincrasia, né? Sujeitos que ficam submissos a essas características, né? A minha vontade, o meu pensamento, o meu conhecimento. Aí, só para lembrar e reforçar, o Pitágoras, né, que é o criador do termo de filosofia, né, pelo menos pelo que se sabe, já afirmava que a Terra é a morada das opiniões, né? A Terra é a morada das opiniões. E o Descartes também fala isso, né? Já havia advertido que o preconceito e a precipitação dos vícios comuns da espécie humana prejudicam o juízo e impedem a descoberta da verdade. E aí nós podemos pegar, né, muitos outros, mas aí nós ficaremos aqui relatando, né, uma série deles, mas
nós optamos por esses dois que são bem conhecidos e que reforçam, que são mais enfáticos, né, em relação a isso. Então, o que está acontecendo na realidade, né? O que ele está enfatizando aqui? É justamente isso que nós sublinhamos aqui, né? O cuidado na análise cuidadosa, né? A necessidade de uma análise cuidadosa na escolha dos instrumentos utilizados. Instrumentos utilizados para quê? Para as avaliações que, naturalmente, vão levar a um julgamento, né? Que vão redundar num julgamento. Então, se eu tiver escolhas cuidadosas, e qual é a escolha cuidadosa? Foi o que ele relatou antes, né? Por isso que ele colocou essa, digamos assim, essa apreciação, essa correlação lá no livro, na realidade, que é conhecido como direito, ou seja, e aí já estou falando o nome do livro. O nome do livro é Princípios da Filosofia do Direito, Princípios da Filosofia do Direito, né? Isso é bom para o pessoal que trabalha na área, né? Se não me engano, a Tereza trabalha na área. E isso é fundamental, né? Quando eu vou fazer os julgamentos, a gente não é só o julgamento. Quando nós pegamos aí, quando a gente fala em julgamento, já pensa, né, em juiz, em judiciário, mas é isso que eles fazem, né? Ou, pelo menos, supostamente, deveriam fazer. Levar em conta o quê? Os fatos consumados, né? E as circunstâncias todas. Então, ele vai se valer de instrumentos apropriados para esse julgamento. Só que aí nós não estamos preocupados aí com, né, essa avaliação mais ampla na realidade. Nós estamos preocupados com esse aspecto aqui, ó, a idiosincrasia nos grupos de comunicação. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um grupo A e tenho aqui o outro grupo B. O que normalmente acontece? Esse grupo A, ele se comunica entre si, ele lê as mesmas coisas, e ele tem e se alimentam das mesmas ideias, que acham que são, né, a verdade. O grupo B, da mesma forma, se comunica entre si, faz as mesmas leituras, se considera conhecedor, né, aquele que realmente é dono da verdade. E achando que realmente eles estão certos, e esse grupo também. Só que acontece o seguinte, esses grupos não se comunicam. Não é? Então, eles ficam na chamada bolha que nós conhecemos, né? Na comunicação aqui, no A, e na outra bolha, comunicação no B. E aí o que acontece? Eles impedem o quê? Justamente o que Hegel coloca. Tese, antítese, síntese. Por quê? Se o grupo A tem ideias próprias, discute, elabora, cria uma série de proposições, ele cria uma tese. É a tese que o grupo defende, vinculando aqui ao Hegel. O grupo B faz a mesma coisa. Mas, se eles se comunicassem, o grupo A ouviria o grupo B e vice-versa. E aí, naturalmente, eles se deparariam com antíteses. Aí, eles avaliariam estas, né? Teriam que avaliar, naturalmente, essas antíteses e provavelmente reformar algumas das suas teses, enriquecer, apropriar de novos elementos, até reforçar, porque estariam chegando a uma síntese. Mas,
Como isso não ocorre, o que acontece? Há um confronto e o que chegar a esse ponto ainda tem né, que nós estamos falando aqui do instrumento, por enquanto, utilizado. Qual é o instrumento utilizado? O que nós colocamos aqui, que Hegel pontua. Se eu não estou me valendo desses argumentos, desses fundamentos ou desses princípios adequados, que basicamente, cuja síntese básica é tese, antítese e síntese, o que acontece? Conflitos, cada um persiste na sua postura. Nós estamos vivendo no mundo, né? E não precisamos falar que, como brasileiros, nós estamos inseridos no mundo e que, ultimamente, nós vivenciamos justamente essas situações de conflito entre bolhas. Por quê? Ideias são disseminadas, sem fundamentos, muitas delas, e o que nós estamos falando aqui, né? Da famosa fake, né? Da fake news, é disso que nós estamos falando. Então, veja que o Hegel já propicia instrumentos, né, adequados para que isso não ocorresse. No entanto, como as pessoas, né, não se restringem, né, têm um conhecimento restrito, não ampliam seu conhecimento, a sua educação, o que ocorre? Elas ficam restritas a estas posturas de bolhas ou grupos diferenciados que não se comunicam. E isso não leva a uma evolução, não leva ao encontro da verdade, porque elas ficam fragmentadas, né? Aqui tem uma verdade, mas que carece de alguns fundamentos. Aqui tem outra, mas que carece de outros fundamentos. Então, estou falando de dois, mas não são só dois, são vários, né? Então, isto realmente prejudica nosso aprimoramento, a nossa evolução. Agora, eu vou colocar aqui as ferramentas, nós vimos, né? Os instrumentos. Agora, para estas comunicações, para esta interação, nós temos as ferramentas, né, que nós podemos usar, só que nós usamos de forma inadequada. Quais são as ferramentas, né, na realidade? As ferramentas são o algoritmo, ou os algoritmos, né, e as suas vertentes. Então, a intenção também de trazer isto aqui, porque nós vamos chegar aí, pretendemos chegar aí no metaverso, né? Então, nós precisamos desmistificar um pouco, para sabermos que nós não temos que ter medo do algoritmo e nem do metaverso, né? Nem do robô sapiens, né? Isso tudo é construído, elaborado pela mente humana, pelo conhecimento humano. E, então, vou pontuar aqui alguns aspectos, né, bastante simples, mas que eu acho assim, interessante, né? Porque daí eu pergunto, porque todo mundo fala algoritmo, algoritmo, algoritmo. Tá, depende do jeito que ele é usado. Então, o que é e como funciona o algoritmo? Vocês têm ideia do que é o algoritmo? Todo mundo só, né, ouve falar algoritmo, algoritmo. Ah, publicidade usa algoritmo. Ah, não sei o que usa algoritmo. Então, vamos ver o algoritmo, quanto tempo tem e o que ele significa. A palavra algoritmo faz referência ao matemático árabe
Al-Khwarizmi. Não sei se é assim que pronuncia, mas deve ser Khwarizmi, ou Khwarizmi, eu não vou fazer, né, o pronúncia árabe aqui, que eu não sei, apesar do meu avô ser árabe. Só que ele me ensinou algumas palavrinhas que eu não posso mencionar aqui, tá? É o que ele ensinava, não, o que ele falava quando eu ficava bravo. Bom, que viveu no século IX e descreveu regras para equações matemáticas. Nós utilizamos os algoritmos, na realidade, no nosso dia a dia. E nós não sabíamos que eram algoritmos. Nós só passamos a saber que eram algoritmos agora que nós entramos nas tecnologias. Mas nós sempre usamos, né, os algoritmos no dia a dia. Então, vamos lá. Algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos realizados de maneira sistemática com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa. Então, é uma sequência de instruções ou comandos, passos, de maneira sistemática, sequencial. Com que objetivo? Resolver um problema, executar uma tarefa. Os algoritmos são como uma receita de bolo, uma sequência de ações que devem ser executadas para que o objetivo final, o bolo pronto, seja atingido. Aplica-se aos algoritmos nas tarefas simples do dia a dia e também nos programas computacionais complexos que identificam o comportamento do consumidor na internet. Ó, tem um exemplo aqui que todo mundo já passou por, né? E, naturalmente, é um exemplo muito simples para nós nos lembrarmos do algoritmo, que é o passo a passo, né? Quando nós formos fritar um ovo, nós usamos o algoritmo, ou não? Todo mundo já fritou ovo aqui, ou tem gente que nem ovo fritou ainda na vida? Cozinheiro pode não ter, mas tem muita gente que já fritou ovo. Então, o que acontece quando a gente, né, frita ovo, Cris? O que você faz? Na realidade, quais são os passos, né? Quais são os passos para fritar o ovo? Primeiro eu escolho se eu vou fazer com manteiga ou com óleo. É. Depois eu pego os ovos, quantos eu vou comer. Aí eu abro os ovos para ver se eles não estão estragados. Aí eu vejo se eu vou fazer mexido ou frito, aí mando bala. Aí o pão, né? Não pode faltar o pão. Tá. Então, na realidade, você estabeleceu uma sequência de procedimentos para fritar o ovo, né? Por quê? Vamos pegar um exemplo. Você ainda está escolhendo aí para saber de que jeito, mas é só o frito que vale, né? Tá? Então, o que você faz na realidade, né? O algoritmo, esse processo de fritar ovo, ele é levado para digamos assim, para a organização dos algoritmos digitalizados para, eventualmente, fritar um ovo por um robô. Então, na realidade, o que nós fazemos é o seguinte, né? Você pega a frigideira, o ovo, o óleo e o sal. Você esqueceu do sal. É que você gosta de fazer na manteiga, né? Então, daí você coloca o óleo na frigideira, não é isso? Aí você faz o quê? Acende o fogo. Aí você faz o quê? Coloca a frigideira no fogo. Aí você espera o óleo esquentar. Aí você quebra o ovo. Você ainda toma cuidado de, em vez de quebrar o ovo direto, você quebra separado, porque pode estar, né, estragado. Aí você despeja o ovo no óleo quente. Aí você coloca o sal e aí você retira quando estiver pronto. E quando isso tudo acabar, você desliga o fogo. Não é isso? Então, isso é o algoritmo. Tá? Então, agora, quando vocês forem fritar o ovo, vocês vão lembrar que estão usando algoritmo. Mas aí o que acontece? Né? É uma receita de bolo, é algoritmo. Tudo é algoritmo. Trocar o pneu é algoritmo. Sair de casa pela manhã, para o trabalho, é algoritmo. Tudo você usa, né? Agora, esses algoritmos, essa sequência dos processos, eles são
né, colocados nos programas computacionais para poder né, dimensionar determinadas tarefas. Só que, claro, não é para fritar ovo só, mas se bem que os robôs sapiens estão sendo treinados para fazer isso, né? Aliás, seria interessante, se vocês tiverem oportunidade, na Globo News está passando um seriado, são 6 capítulos, que é o Robô Sapiens, aos domingos, às 8 horas. Depois tem aquela repeteco de sempre, é só procurar que tem. E eles estão mostrando justamente a evolução dos robôs na vida dos seres humanos. Inclusive, domingo passado, que foi ontem, né, eles mostraram na educação, certo? Como é que eles estão sendo utilizados. Então, o instrumento é o Hegel quem, né, alertou. Agora, a ferramenta é o quê? A ferramenta são as vertentes do algoritmo, né? Então, um deles, mídias digitais e redes sociais. Este é o grande problema, né? Então, o que acontece na realidade, né? Mídia digital, o que é? É todo conteúdo ou veículo de comunicação que se baseia na internet e utiliza como meio de distribuição. Então, tudo que é vinculado e distribuído na internet, né, que usa como meio de distribuição, é a internet que distribui. Então, diferente, né, daquele mundo analógico, né, que é a chamada mídia offline, que fez parte da nossa vida, pelo menos metade, né? Nós que somos da geração X, depois da guerra, né? Por bem, passamos, né, uma evolução muito pura, uma evolução muito grande, né? E o que acontece na realidade, né? A mídia digital oferece uma outra possibilidade, que é o feedback por parte do receptor em tempo real. Antigamente, nós não tínhamos isso. Aí, qual é a diferença entre as mídias digitais e redes sociais? Então, a mais importante delas é que as mídias sociais são tudo o que é publicado na internet como convívio social. Então, vídeos, fotos, notícias, mensagens, entre outras. Já as redes sociais são os locais de interação entre pessoas, ou seja, plataformas construídas para que o público poste, compartilhe e divulgue informações aos seus, né, seus amigos, e seus parentes e assim por diante. Bom, aí isto aqui é o quê? É uma ferramenta para ser usada pelo ser humano que, se for usada de acordo com os instrumentos apresentados, né, pela síntese que acabamos de fazer aí, colocada pelo Hegel, nós temos a facilidade, sabemos, né, das facilidades da vida, mas como elas são usadas de forma inadequada, muitas vezes, porque o ser humano tem esse problema, né? Ele pega o que veio para o progresso, para a facilidade, para o aprimoramento e usa de forma inadequada. Nem precisa dar exemplos, né? Mas o avião, naturalmente, Santos Dumont, ele não fez para bombardear nenhuma cidade. Tanto é que consta que ele suicidou-se em decorrência, né, disso, ficou deprimido, né? Também não é para menos. E assim, eu dou esse exemplo porque é bastante conhecido, mas é isso que nós fazemos. Então, nós pegamos a mídia, né, a mídia social, porque a divulgação da cultura, né, através das mídias digitais, ficou tudo muito mais fácil. Nós, inclusive, estamos aqui discutindo graças a essas mídias digitais.
Agora, o problema é que nós usamos de modo inconveniente, de modo diferente, de modo inadequado, né? Estas mídias. E, consequentemente, nós, ao invés de evoluirmos, nós criamos mais problemas. Então, quando nós pegamos lá aquelas idiosincrasias, né, que nós mencionamos do grupo de comunidade, o que acontece? A bolha A cria uma série de situações, a bolha B outra, as duas se conflitam, e aí tem a bolha C, a B, e aí vai. E aí nós sabemos o resultado disso. Então, eu estou colocando isso porque para mostrar que a evolução tecnológica ela faz parte, inclusive, lá no final tem uma citação aqui do, né, O Espírito e o Tempo, dizendo que, e nós sabemos que Kardec não era contra né, o progresso, a evolução tecnológica, em momento algum. Então, essa é a questão. E aí, vamos um pouquinho mais adiante, porque daí a gente pode fazer uma apreciação final aí, né? O que é o metaverso, né? Que agora é o boom, né? Então, vem do prefixo grego meta, que significa além, mais universo. Então, metaverso é além do universo. É isso que significa. Então, é o lugar onde a realidade física e virtual se associam. Um mundo cada vez mais digital e a linha que separa o real e o virtual é cada vez mais difusa. E aí só uma referência, aonde que surgiu esse metaverso? A primeira aparição da palavra metaverso apareceu no romance do Cyberpunk, Snow Crash, do escritor Neil Stephenson, publicado em 1992. Tem um filme, eu não tive tempo de assistir, mas tem um filme onde esse metaverso aparece de forma, né, pela primeira vez, pressupondo que seria, né? Que é o tal do filme baseado no Snow Crash. Bom, e aí o que acontece, então, na realidade, né? Nós estamos criando aí o que se fala, né? Porque quando se fala em metaverso, então eu tenho que criar um avatar, e eu vou ser representado pelo avatar na reunião. Então, está meio confuso ainda, né? Então, ao invés de nós estarmos assistindo aula, eu estou muito ocupado hoje. Então, eu crio um avatar, e vocês também criam os avatares, e aí todos conversam através do avatar. Mas não deu para digerir ainda, né? Como é que nós podemos, na realidade, usufruir desse avanço, né? De forma mais significativa, né? Nós ainda temos dificuldade, porque é muita informação, né? Mas o que eu estou colocando aqui é a possibilidade do uso de forma adequada dessa tecnologia, dessa ferramenta, desde que realmente a gente se valha dos instrumentos adequados. Então, instrumento e ferramenta são duas coisas com a qual nós precisamos, né, interagir e aprender a trabalhar na correlação, senão nós não evoluímos de forma adequada. Mas ainda tem o robô Sapiens, né, que é a novidade, né? Então, o robô Sapiens analisa os impactos e desdobramentos da inteligência artificial no mundo. Então, o futuro do futuro. É isso que digamos, as publicações, né? E nós temos encontrado por aí o noticiário mostrando, né, o futuro do futuro. Então, a grande questão é essa: que humanidade terão as máquinas? Quais os impactos da inteligência artificial e dos algoritmos no dia a dia da humanidade? De onde viemos e para onde vamos? Eis a grande questão, né, que nós fazemos
né, há tempos. Talvez essa pergunta seja a mais desafiadora dos próximos anos. E a resposta poderá estar em uma máquina. Não é que a máquina foi a criadora. É isso. Ainda tem um slide para, né, confrontar isso. Mas a máquina pode ajudar na compreensão. Porque nós estamos sempre, né, questionando aí, né? Nós aprendemos aí, desde que nós nos deparamos aí com a doutrina, com o evangelho, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que, de repente, é isso que está sendo colocado, né? Ou que está sendo proposto. De repente, se eu me valer das ferramentas adequadas, de forma adequada, usando o instrumento adequado, eu posso chegar a esse conhecimento de forma mais acessível, mais fácil, né? Vamos dizer assim. E aí, eu coloco aqui a experiência da IBM, IBM Watson, que realizou na Pinacoteca de São Paulo, né? Chamava-se a Voz da Arte, inteligência artificial, que foi apresentada em 2017. Alguém teve a oportunidade de ir até a Pinacoteca e vivenciar isso? Eu coloquei isto porque o que eu quero mostrar com isto é que a máquina não vai ter inteligência própria, que o algoritmo é criado pela inteligência humana. E humanos somos espíritos. Essa inteligência é que elabora o processo do algoritmo. Consequentemente, os robôs sapiens ou o metaverso, todos esses elementos, eles podem ser ferramentas adequadas, certo? Se usadas, avaliando, utilizando o instrumento adequado. Ou pode degenerar, mas se degenerar não é por culpa dele, da ferramenta. É por culpa da utilização inadequada da ferramenta. Como usar o avião, né, para bombardear? Estão usando, né, a gente sabe, algoritmos e as suas vertentes todas, metaverso, robô sapiens, mídias digitais. Por quê? Porque o homem que está usando de forma inadequada. É essa reflexão que eu estou querendo colocar hoje, né? Então, o que acontece? Eu fui lá na Pinacoteca, que nós tínhamos uma aluna na federação que trabalhava justamente na Pinacoteca. E aí eu fui lá, quer dizer, fui como qualquer um poderia ter ido, peguei o aparelho lá, a máquina, pus os headphones e fui. E aí eu me deparei com esses dois quadros aqui, né? Tinham 10 quadros, dentre os quais esses dois eu conhecia porque havia feito uma pesquisa. Aí a Miriam, se eu estiver errado, ela pode me corrigir, que ela é da área, né? Que eu sei, né? A Miriam é da área artística. Então, esse quadro aqui é do Almeida Júnior, que é um pintor paulista, cujo nome é Saudade. Então, e esse quadro é da Tarsila do Amaral, 1933, cujo nome é Operários. Então, eu cheguei lá no quadro, aqui, na Saudade, e perguntei, né? E daí? O que você tem para falar, né, do quadro? Daí ele começou a falar da Almeida Júnior, pintor paulista, chama Saudade, porque era muito comum em São Paulo, na década, né, até o século XIX, principalmente, essa questão de saudade, porque os bandeirantes saíam, né, para se embrenhar aí em busca de ouro e pedras preciosas, e sempre deixava alguém com saudades. Bom, e aí, daí eu, né, fui mais fundo, eu queria, né, testar o programa. Eu falei, e o que a
Porque nós estamos vendo que é uma mulher, está vestida de preto, provavelmente lendo uma carta, chorando. Aqui não está aparecendo, mas tem o chapéu de um homem nesse cenário. Eu falei, e o que ela está lendo? Né? Qual é o motivo desse choro? Né? Eventualmente, ela poderia estar com saudades, porque faz tempo que o marido, o noivo não vem, ou ele morreu e ela está recebendo essa comunicação, ou ele prometeu casar e foi embora e agora está dizendo que não volta mais. Bem, eu fui questionando. E aí, quando eu comecei a sair da programação, ele começou a rodar, e aí ele dava a seguinte resposta: não estou preparado para esta pergunta. Vou me informar e, posteriormente, poderei trazer a resposta. Eu falei, você está querendo achar que você é inteligente? Você é um burro, né? Na realidade. Porque você, na realidade, é dependente aqui, porque o ser humano usa a imaginação. Olha quanta pergunta eu fiz. Ela dizia, quer dizer, o marido morreu? É marido? É isso, é aquilo. Eu, olhando para isso, o ser humano imagina uma série de coisas. Aí eu fui lá para o outro quadro, operários. Tá. Quanta gente? Daí ele começou a falar, né, que tem italianos, espanhóis, árabes, uma diversidade que representa a indústria de São Paulo no começo, né? Mas daí eu comecei a perguntar, eles eram assim, existia legislação trabalhista, por que eles estão amontoados, não sei o quê? Eles estavam satisfeitos? Era da indústria Matarazzo? Aí ele começava a rodar e não respondia nada. Eu falei, você não sabe de nada, né? Você está atrasado. Claro que foi algum tempo atrás, claro que ele pode ser até gravado as minhas perguntas, para depois os técnicos, né, falar, teve gente perguntando isso assim, vamos preparar algumas respostas. Né? Ele poderia até dizer que pode-se imaginar que ela tenha recebido a carta comunicando que ele, né, faleceu, ou que ele não volta mais, enfim. Então, eu coloquei isso, fiz questão, né, porque é uma, digamos assim, uma experiência muito remota ainda, né, quando tudo estava começando, né, embora só faça 5, 6 anos, mas, enfim, para dizer que, na realidade, mesmo na metafísica, né, a questão é sempre do uso. Né? É esse o ponto. E aí, o que acontece? O dilema das redes, que é o que nós temos. Aí eu fui encontrar lá no Sófocles, né? Que é 500 anos, né? 5 séculos antes de Cristo. Então, ele já dizia, né, numa das suas escritores da tragédia, ao lado de Ésquilo e Eurípides, que nada grandioso entra nas vidas dos mortais sem maldição. Então, tem a ver com, né, porque tudo isto, toda esta tecnologia chegou para um propósito. Porém, até que se entenda, até que se, né, assimile este propósito, criou uma maldição, né? Porque as mídias sociais trouxeram, né, uma série de conflitos. As mídias sociais, o uso inadequado aqui de toda essa tecnologia avançada, o uso inadequado do algoritmo, né, condiciona uma série de pessoas a atuar de forma específica, de acordo com aquele que elaborou, né, o que ele pretende, os algoritmos que deveriam levar a pessoa a pensar do jeito que ele quer. E aí eu encontrei, né, como não poderia deixar de ser, o nosso amigo Nietzsche, certo? Que é bastante contundente nas suas colocações. Então, ele fala assim, Nietzsche percebeu que a narrativa de conceitos
inquestionáveis criavam o que se chamou de moral de rebanho, pois levam as pessoas a agir de forma a aderir e se comportar a partir de premissas em relação às quais nem se preocupam em realmente entender, auferir, analisar e definir se concordam ou não com o que representam. Então, veja, o que ele está trazendo aí na realidade, né? Ele está trazendo o uso, né? Lá no século XIX, quando ele, né? Claro que ele está fazendo essas colocações em situações da época dele, mas esta situação está clara aqui, ó, moral de rebanho. Essa é uma ênfase que ele coloca, né? Conduzir as pessoas sem uma reflexão maior. Essa moral de rebanho está presente nas religiões, né? Está presente em todas as civilizações, né? Então, o que nós estamos, né, querendo colocar aqui é o seguinte: vejam que nós começamos lá no século V, até antes de Cristo, né? Lá com o mito né, da coruja de Minerva, alçamos um voo assim, muito rápido, de 2.500 anos, né, até o metaverso, e vimos que no processo evolutivo da humanidade, os fatos se repetem pelo uso indeterminado, ou melhor, pela falta de instrumento, pela falta do uso de instrumentos adequados, aplicados às ferramentas da época. Claro que aqui eu cheguei no metaverso, porque nós estamos vivendo esse momento, certo? Mas se nós estivéssemos lá no século XIX, eu ia falar outra coisa, certo? Não conhecia o mundo do futuro, mas nós já estamos vivendo aqui o chamado, né, mundo lá do 1984, né, que o escritor já havia colocado, né, que seria o mundo do futuro, né? Aqueles desenhos que nós assistimos, né, da família, como é que é? A família Watson, que tem todo aquele desenho animado que passou aí. Não é da nossa infância, né? Pelo menos da minha não é. Mas é aí do ano de 1980 ou até 1990, né? Eu esqueci o nome do desenho agora. Mas já mostrava, naquele tempo era pressuposto, né? Agora nós já estamos vivendo, não é mais pressuposto, é o momento de agora, né? Bom, e aí, para concluir, aí vocês, né, vão replicar o quanto quiser. Vamos ver o que a doutrina coloca, né? Tem uma série de coisas, mas eu escolhi aqui o Espírito e o Tempo, que é do Herculano Pires, né? Então, ele faz lá, num trecho, essa pergunta: o Espiritismo não é uma doutrina aberta para o futuro? Resposta: sim, pois nada é definitivo, a não ser as mudanças. Tá? A não ser as mudanças. Nada é definitivo, a não ser as mudanças. Aí eu achei um outro filósofo aqui, que é americano, do século XIX, que eu havia separado, que achei interessante. O mundo detesta mudanças, ainda que seja a única coisa que traga progresso. Aqui é um pouquinho de comodismo, né? As pessoas não gostam de mudança, né? Por quê? Tem que mudar a sua postura. A própria transformação que você faz, né? Ninguém quer fazer a sua reforma íntima, né? Todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Acho que é o Tolstói que falou isso, viu? Não é só a reforma íntima, não. Eu acho que foi o Tolstói que falou. Madame de Bovary é Tolstói, se não me engano. Ele fala: todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Aí, diz lá, agora o Herculano, continuando. O Espiritismo não condena o progresso, mas o regresso. E para evitar o regresso, a selva, em termos de tecnologia
gananciosa e antropófaga, procura restabelecer a condição humana do homem, transformado e desnaturado. Nenhuma forma de educação pode ser eficaz e válida se não levar em conta as alterações científicas no conceito do educando. Eu não vou colocar outras coisas aqui, porque eu achei que ele fez uma síntese aqui adequada, né? Claro que ele pegou o Livro dos Espíritos, pegou uma série de coisas, mas ele fez uma síntese adequada, né? Porque não condena o progresso, nós sabemos que não há né, retrocesso e nós temos que aderir ao progresso. Porém, ele está falando exatamente isso, né? Usar o instrumento adequado na ferramenta adequada. Aí eu vou avançar. Senão, o uso do instrumento inadequado e da ferramenta, na ferramenta, né? O problema é sempre o uso do instrumento inadequado. Na ferramenta, vai me levar ao quê? Vai justamente tornar o homem deformado e desnaturado. Aí é o que o que se coloca aqui, né? O Nietzsche colocou da moral de rebanho, quer dizer, mas às vezes é um condicionamento, né? Que é moral, mas é a forma de agir das pessoas, né? Então, é esse o ponto. E aí, para vocês refletirem, né? Para refletir, não é para me dar resposta. Cada um dá resposta para si mesmo. Tecnologia e suas aplicações. Essa seria a síntese. Migramos para o mundo online e para redes sociais que funcionam como caixas de ressonância, de pessoas com opiniões parecidas com as nossas. Escutamos e lemos quem pensa como nós, e concluímos que quase todos pensam assim, exatamente da mesma forma que grupos que pensam exatamente o oposto de nós. Conclui que quase todos pensam como eles. E aí? Eu estou pensando, eu estou dentro de uma dessas caixas de ressonância ou não? Como é que eu estou, né, situado em relação a essa colocação? Porque essa síntese aqui é tudo que eu falei, né? Nós fizemos aí um voo, né? Alçamos aí um voo junto à ave de Minerva, por isso que nós colocamos aí, né, o relato do voo da ave de Minerva, né, e a filosofia. A ave de Minerva trouxe as apreciações e relatou. E aí a gente vai cruzar com a filosofia. E aí nós vamos ver que, por isso citamos aí Pitágoras, Descartes, entre outros, para justamente mostrar que a filosofia vem, né, analisando todos esses instrumentos, vem colocando, não analisando, vem analisando, mas colocando instrumentos para que a gente possa pensar. E à medida que nós pensamos, nós vamos ser capazes de realmente nos adequarmos e usar da melhor forma isso tudo que nós temos, né? E aí, se vocês quiserem, tem aí a bibliografia, né? Que é o livro de ouro da mitologia. Eu tive que ler um pouquinho lá do Modernidade Líquida, que está muito em cima disso, o Modin, o Herculano bastante, né? E o Espírito e o Tempo. Esse pedaço que eu citei está na introdução antropológica. Ah, não, está em tudo, né? Porque o livro todo fala disso, né? Introdução antropológica ao Espiritismo, né? É isso. Falei sem parar, né? Agora eu vou voltar aqui e vocês agora participam, perguntem, falem, discutam, façam as suas colocações
e as suas apreciações. Vamos lá, gente, pelo menos uns 5 minutos. Eu falei 1 hora para vocês. Pelo menos vocês têm que falar uns 5 ou 10 minutos para mim. Senão é um desaforo, não volto mais. Vai ficar de mal. Vamos lá, alguma coisa. Como é que vocês estão diante disso? Vocês já haviam pensado, ou vocês ainda estavam assim, meio refratários com relação né, a esse progresso da tecnologia, né? Como é que vocês estão se sentindo? Se vocês falarem como estão se sentindo em relação a essa tecnologia, já dá para nós avaliarmos alguma coisa, né? Tereza, se apareceu aí bonita, vamos lá. Melhorou. Você apareceu mexendo a tela, pode falar. Melhorou, viu, Tê? Então, você mexeu na tela, melhorou. Ninguém quer falar ainda? Meu Deus. Tem uma mão levantada aí, que é do Ricardo. Oi, o Ricardo? Pode falar, Ricardo. Sem som. Agora tem som. Tem som, né? Tem. Tem som? É que Não vai falar nada? eu sou o Ricardo Molino, né? Primeira vez que eu estou entrando aqui na UNEF. Tá. Seja bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo. Mesmo sendo a primeira vez, você pode falar. Não é proibido, não. Mas eu vi a tela de fundo de um lugar onde eu almocei outro dia, de alguém. A questão da tecnologia, eu fico pensando comigo, né, da minha forma inocente, ela traz uma nova linguagem, né? Sim. A cultura veio através todo aquele processo de linguagem, e agora a gente está enfrentando uma comunicação muito diferenciada, e isso muda toda a sociedade humana e a forma de interpretar a realidade. Então, eu achei muito interessante essa tua abordagem, que você deu uma navegada por séculos, veio trazendo até hoje, né, até o metaverso, que realmente é uma coisa ainda difusa, que a gente não entende, mas você vê como a gente pode pensar um cotidiano novo, do caso do fake news, né, que está tão presente na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que se aprofundar, se instrumentalizar para entender melhor o meio, né? Exato. E você falou aí do fake news, então, eu inclusive achei interessante trazer isso para vocês, porque, claro que eu estou encarnando, faço parte de uma sociedade e fui também recebi uma infinidade de mensagens nas mídias sociais, né? Ainda mais conhecendo algumas coisas, e as pessoas que conhecem sabem, né? Você é isso, você é aquilo, você é espírita, você é isso, você é aquilo, você é professor, você é escolarinho. O que você acha disso? Aquelas bobageiras, né? E aí eu comecei, como todo mundo, a ficar irritado com tudo aquilo. Aí eu pensei, falei, Hegel vai ser a minha salvação. Aí eu fiz essa síntese pequena e comecei, todo mundo que mandava, eu mandava o Hegel, a ave de Minerva. Falei, assim que a ave de Minerva pousar, nós vamos poder constatar os fatos. Aí começou a parar. E alguns ainda insistiram. Mas isso, eu falei, se você não leu, leia primeiro, vai estudar um pouco de Hegel, de Minerva, aí nós conversamos. Parou, mas silenciou, impressionante. Então, eu não precisei xingar, falar não me aborreça, cortar a relação, que muita gente excluiu e pronto. Né? Eu não fiz nada disso. Eu usei isso aqui que eu fiz para vocês, só que eu fiz um compactozinho e já deixei pronto, que eu mandei para o primeiro para testar, por sinal é meu parente, bem próximo. Aí ele reagiu, eu falei, opa, mandei de novo. Aí ele murchou. Eu falei, é isso mesmo, já deixei prontinho lá. Quando o pessoal mandar, clicar, copiar, colar, copiar, colar, pronto. Acabou.
Então, se continuar, vocês podem usar isso aí, ó, faz uma pequena síntese aí e cola para o pessoal ficar livre desse povo, de modo, né? Daí o pessoal vai falar, cada um aparece como pode. Pois é, cada um aparece como pode. E aí, gente? Quando você começou a sua explanação, você coloca lá que a filosofia só acontece depois dos fatos consumados. Porque Sim. aí vai haver a reflexão, pensar sobre o pensamento já pensado, etc. e tal. Quando você chega no final da sua explanação, existe lá os fatos consumados, mas não existe a reflexão. Ah, sim. Por isso que aceita-se de tudo.